Olá, queridos, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas espero que você seja edificado e que Deus abençoe a sua vida. Sejam todos bem-vindos ao canal Só Jesus na Causa. Eu me chamo Missionário Benedito Viana, aqui da Igreja Batista Novo Tempo, em São Miguel do Tapuio, Piauí. Estamos aqui para mais um vídeo e compartilhar com você a palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. E hoje continuaremos falando do alerta de Jesus para o engano dos últimos dias. Antes de irmos para a palavra, eu quero pedir você que nos visita e que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ative o sininho nas notificações na opção todas e assim, queridos, todas as vezes que nós postarmos novidade no canal, você será notificado pelo YouTube que tem novidades esperando por você. E aproveite e deixe o seu like, deixe o seu joinha. Queridos, é de graça, não te custa nada. E assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Assim você nos ajuda a fazer o ID do Senhor. E aproveite e compartilhe o link desse canal com mais pessoas. Aí nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que você participa, compartilhe. Assim outras pessoas serão abençoados com a palavra de Deus. Dito isso, vamos para a palavra de hoje. Se você puder ir do outro lado, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo de número 24, no verso 4, está escrito assim: Jesus disse-lhes: não deixem que ninguém engane vocês. Por quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Verso 11, aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. Aqui, queridos, está acontecendo uma conversa entre Jesus e os discípulos. Depois de Jesus dizer que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo, quando se afasta aqui sobre o monte, os discípulos chegam e dizem, mestre, diz-nos quando é que isso vai acontecer. E diga também qual o sinal da tua vinda. Então, querido, o contexto aqui é Jesus dizendo os sinais, sabe? Jesus dizendo os sinais que apontariam ou indicariam que o dia da sua volta estava próximo. Mas missionários, esses sinais existem há muito tempo, é verdade. No tempo de Jesus já existiam os falsos profetas. No tempo de Jesus já existiam os falsos ensinos, as falsas doutrinas, sabe? Por isso que Jesus traz um alerta, cuidado. O que Jesus está nos alertando é que isso aumentaria, principalmente, querido, no meio religioso. Sabe? O alerta de Jesus é para que eu e você não sejamos enganados. E o que fazer, missionário, para não ser enganado? Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Missionário, eu não sou cristão. A Bíblia, querido, está aí, hoje está disponível para todo mundo. Sabe, você consegue no seu telefone, você consegue em papel. Adquira, leia, estude. Porque a Bíblia diz em João capítulo 8 e no verso 32, conhecereis a verdade e a verdade libertará vocês. Então, queridos, você precisa conhecer essa verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Sabe? A palavra de Deus que nos exorta dizendo que uma das marcas dos últimos tempos seria esse aumento do engano, principalmente no meio religioso. Talvez você está aí do outro lado e já tenha ouvido falar tantos, assim como eu um dia ouvi e acreditei em um ditado que existe no mundo, que as pessoas dizem e que não vem de Deus, queridos, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é um engano. Isso é uma isca do diabo para que você viva acreditando nisso, viva de qualquer maneira e mesmo assim achando que está indo para o céu. Não, isso não é verdade, não acredite. Porque Jesus e a palavra de Deus vai nos dizer o contrário. Aleluias! Vai nos advertir que isso é uma mentira.
Lá em Provérbios, capítulo de número 14 e o verso 12, está escrito assim: há certos caminhos que parecem perfeitos para os homens, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Olha o alerta, que tem caminhos que aos nossos olhos é bons. Queridos, o caminho do pecado é bom, é prazeroso. Ruim é a recompensa dele. Porque está escrito em Romanos que o salário do pecado é a morte. Esse caminho do pecado, ele vai te levar para uma destruição. E essa morte, entenda, não é a morte do corpo físico. Porque até a volta de Jesus, muitos vão passar por essa morte. Mas é a morte de Apocalipse, capítulo 21, verso 8. A morte, o lago de fogo e enxofre. A segunda morte é a separação eterna de Deus com os homens. Então aqui, querido, se você está acreditando nisso, que qualquer caminho te leva para os céus, pare urgentemente. Sabe, reveja que caminho você está andando. Reveja o caminho que você pegou, aonde ele vai te levar. Sabe? Talvez você vive um caminho que existe uma falta de perdão. Talvez você está trilhando um caminho de mágoa, um caminho de adultério, um caminho de prostituição. Sabe? Isso é caminhos que vai te levar para o inferno, irmão, e não para os céus. Ah, missionário, eu sou crente, mas se você estiver trilhando esses caminhos, vai terminar no mesmo lugar. Então, queridos, porque olha o que disse o próprio Cristo, o próprio Jesus, em João, capítulo 14 e o verso 6. Jesus faz uma afirmação que cai por terra essa isca de Satanás que todo caminho leva você para o céu. Olha o que disse o próprio Jesus. Em João 14, 6, Jesus faz uma afirmação, dizendo para mim e você quem é o caminho, dizendo para mim e você que caminho eu e você devemos percorrer, o caminho verdadeiro, o caminho que leva à vida eterna, o caminho da salvação, o caminho que vai te levar até o trono de Deus para uma eternidade com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz João 14,6, está escrito. Jesus disse, Jesus dizendo, irmãos, está aí na Bíblia. Se você estiver me acompanhando na sua Bíblia, você vai ver que está escrito aí. Não importa o seu credo religioso, não importa qual é a Bíblia que você tem aí nas suas mãos, mas vai estar escrito esse texto na sua Bíblia, Jesus dizendo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Aleluias. Então, queridos, Jesus, ele é o caminho, não há outro. É o único caminho que vai te levar à salvação, porque foi ele que morreu na cruz para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Aleluias. Por isso que ele é esse caminho. Sem Jesus não há caminho. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há verdade, porque ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida que nos leva ao Pai. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, tudo que está fora disso é engano, é mentira. É uma forma que o inimigo usa para seduzir você viver uma vida enganada. Amém? Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, fuja do engano. Para dizer para você, fuja, porque não há outro caminho, só há um caminho, e esse caminho é o próprio Jesus. Sabe, queridos, outro engano que nós temos visto é na mediação. Talvez você está aí do outro lado, você ora, você reza, independente do seu credo religioso. Só que você ora para Deus, mas faz um intercâmbio, sabe? O intermediador na qual você leva a sua palavra a Deus, pode ser alguém que não te ajude. Sabe? Por quê? Porque se você está pedindo a Deus
Mas se o intermediador, a pessoa que está levando o seu pedido a Deus, só pode ser levado até Deus se for Jesus. Aleluias. Fuja desse engano. Ah, missionário, eu estou pedindo a Deus em nome de Paulo, em nome de Raimundo, em nome de João, em nome de Maria, de Zé. Não, irmãos, isso é idolatria. Iremos falar disso depois. Isso nos leva para a condenação. É condenado na Bíblia, na palavra de Deus. Olha o que diz Provérbio, 1 Timóteo capítulo 2, do verso 4 em diante, está escrito assim: pois ele quem? Deus, Jesus Cristo, deseja que todos sejam salvos e compreendam a verdade. O desejo de Deus é que todos se salvem, sabe? E compreenda esta verdade. Que verdade? A palavra de Deus. E olha o verso seguinte, o verso 5 está escrito: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os seres humanos. Quem? O homem, Jesus Cristo, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Essa é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo. Sabe, amados, talvez as suas petições não estão sendo atendidas porque o seu intermediador não pode fazer nada. Talvez as suas petições a Deus não estão chegando no trono porque você está recorrendo a Deus, mas o intermediador, e o que é o intermediador? É uma pessoa que está no meio, que ouve de você e leva para outra pessoa. Nesse caso, é a pessoa que ouve de você e leva para Deus, é o que faz o intermediário. Talvez essa pessoa não está podendo fazer nada, mas se você, a partir de hoje, usar como intermediador Jesus Cristo, aquele que deu a vida por você, aquele que foi na cruz, pagar o preço do seu resgate, pagar o preço da sua salvação. Ele é o nosso advogado fiel, é Ele que intercede por nós, é Ele que nos defende as nossas causas. Fora disso, queridos, é engano. Só há um mediador, só há um caminho, só há uma porta. O próprio Jesus fala disso. Fuja disso, queridos. Sabe, fuja desse engano. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, infelizmente, são igrejas se parecendo com o mundo, muito mais parecida com o mundo do que para Cristo, perdendo a essência. Igrejas com escola de samba, queridos, dentro da própria igreja. Missionário, você tem alguma coisa contra o samba? Não é de Jesus. Se não é de Jesus, não é para você. Aleluias. Se não é de Deus, não é para mim e você. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. Se você vê Atos capítulo 2, a igreja primitiva, sabe, era uma igreja que tinha o espírito de adoração. Era uma igreja que tinha a essência de adorador. Era uma igreja que não copiava o mundo. Aleluias. Era uma igreja diferenciada, e era essa diferença que atraía o povo. Era por ser diferente do mundo, era por andar na contramão do mundo que o povo era atraído. A Bíblia diz que todo dia Deus ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. As pessoas queriam estar no meio, queriam estar nessa igreja. Porque quem está no mundo, queridos, o que vai atrair é a novidade, mas a novidade contrária àquilo que eles estão vivendo. Não perca a essência. Você precisa viver a essência de Jesus. Aleluias. Em Mateus 7, no verso 11, está escrito assim: só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva para a perdição é amplo, é largo, e sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela. Veja, a escolha é sua. Eu quero te fazer um convite hoje: fuja dessa porta larga, fuja desse caminho largo, fuja desse caminho que diz que todos levam aos céus. Não.
O verso 14 diz: mas a porta que leva à vida é estreita, e o caminho é apertado, e poucos são os que encontrarão. Jesus está te convidando para você vir fazer parte desse caminho estreito. Jesus está te convidando para você passar nessa porta estreita, e essa porta é Ele. Ele diz: eu sou a porta. Não importa como você tem vivido até aqui, não importa se você tem acreditado até aqui de forma errada, o que importa é o que você vai fazer depois daqui, depois de ouvir essa palavra. Fuja do caminho largo, fuja da porta larga, porque ela te levará à perdição. Precisamos voltar a essa essência, ser uma igreja de essência divina, uma igreja que ande na contramão do mundo. A igreja, quando ela começa a se parecer com o mundo, queridos, aí começa a surgir os escândalos. Embora Jesus disse que isso seria inevitável, que eles viriam, porque o aumento do engano seria tão grande, quando esse engano tomasse conta de corações, junto com ele viriam os escândalos. Ei, Jesus quer te salvar, Jesus quer tirar você desse caminho largo, Jesus quer te arrancar da religiosidade, Jesus quer te tirar deste mundo. Ele é o caminho. Em João 3:3 ele diz: se não nascer de novo, você não pode nem ver o reino dos céus. E como nascer de novo? Romanos 10:9-10 está escrito: se com tua boca confessar Jesus como teu único Salvador e crer no teu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O convite é para você que ainda não tomou essa decisão, é para você que ainda não nasceu de novo. Fuja do engano por você ser uma pessoa boa, achar que está salvo. A bondade não salva, queridos, é outro engano. Eu não sou bom para ser salvo, eu sou salvo, e um dos frutos do Espírito que me salvou é a bondade. Eu quero encerrar dizendo essa frase que eu já tenho dito várias vezes: Deus não fez céu para bons, Deus fez céu para salvos. Sejam salvos e vocês usufruirão dos céus. Esse é o convite de Jesus para vocês. E eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você. Aleluias. Nesse momento, pare o que você estiver fazendo, você que está aí assistindo o vídeo, e vamos orar juntos. Orar para que esse espírito do engano de Satanás caia por terra. Orar para que esse engano não faça parte da sua vida. Orar para que os teus olhos espirituais se abram. Aleluias. E você possa viver andando no caminho que te levará para a vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nesse momento, Pai, eu uno a minha fé com a do meu irmão que está orando do outro lado comigo. Não importa, Senhor, qual seja o credo religioso dele, pois o Senhor não é religião. O Senhor é Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo, foi na cruz, pagou o preço do nosso pecado, pagou o preço da nossa redenção. E eu uno, Pai, a minha fé com o meu amigo, meu irmão que está do outro lado. Meu Pai, para clamar a Ti que todo espírito do engano que não procede do Senhor, mas que vem das trevas, caia por terra. Meu Deus, para declarar, Senhor, sobre a vida desse meu irmão que até aqui acreditou de forma errada, que ele vai entrar no único e verdadeiro caminho que é o Senhor Jesus. Oh, meu Pai, traga restauração sobre essa nação, traga restauração sobre a Tua igreja. Que a Tua igreja seja restaurada, que ela não perca a essência, mas que ela venha andar, Senhor, exalando a essência de Jesus em um mundo fedídico. Em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, declarando salvação. Salvação em São Miguel do Tapuio, salvação no Piauí, salvação no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus guarde você do engano. E que você possa viver no caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador, o meu e o seu mediador entre nós e o Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.